falar sobre a manifestação de ontem, lá na Avenida Paulista. Eles estão celebrando nas redes sociais, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro celebrou, agradeceu a participação das pessoas e dos líderes que estiveram lá, parlamentares, senadores, deputados, Silas Malafaia, como a gente está vendo aí nas imagens. Do que estamos falando? De um ato que aconteceu ontem na Avenida Paulista, em São Paulo. Reuniu bastante gente ali, não se deu um número certo, mas foram ali milhares de pessoas que participaram, eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, ocuparam cerca de 2 quarteirões da Avenida Paulista, num protesto contra a morte de Clériston Pereira da Cunha, que estava preso na Papuda após os atos do 8 de janeiro e que sofreu um mal súbito na prisão. Manifestantes carregavam cartazes contra Lula, contra Alexandre de Moraes, outros fizeram também manifestação pró-Israel. Vamos até assistir um trechinho aí desse ato. Olha o recado para Alexandre de Moraes, assassino! Alexandre de Moraes, assassino! Tá crescendo, pessoal, cada vez maior a manifestação aqui. Pediram prisão a Lula, chamaram Alexandre de Moraes de assassino, e algumas dessas falas feitas inclusive por parlamentares. O deputado do PL, Sóstenes Cavalcante, disse que o ministro do Supremo Tribunal Federal vai pagar pela morte de um inocente, nas palavras dele. Também participaram do ato o pastor Silas Malafaia, os senadores Magno Malta, que a gente está vendo aí nas imagens, o senador Marcos Pontes, Josh Safe, Nicolas Ferreira, deputado federal, Gustavo Gayer e também o vereador de São Paulo, Fernando Holliday, todos do PL. O ato terminou por volta das 4 horas da tarde com o hino nacional e agora essas imagens circulando aí. Enfim, vamos analisar aí esse ato. Eles pedem aí punição a Alexandre de Moraes, diz que ele é o responsável por essa morte, e aí falam também sobre os outros detidos pelo 8 de janeiro. Como é que você analisa, Josias, esse ato de apoio aí, de certa maneira, às ideias de Jair Bolsonaro, né? Eu não sei até que ponto também esse ato é um ato também que fortalece o bolsonarismo e que mostra que o bolsonarismo permanece forte e vivo no país. Fabíola, o cinismo do Bolsonaro e dos seus apoiadores continua firme, forte, enorme e imensurável, mas a capacidade de arregimentação do bolsonarismo ela é cada vez menor. Esse ato convocado pelo pastor Silas Malafaia, com apoio do próprio Bolsonaro, que gravou vídeo, e da sua milícia parlamentar, levou à Avenida Paulista, no domingo, cerca de 13 mil pessoas. Não chega a ser uma multidão negligenciável, mas é bem menor do que o contingente de 32 mil brasileiros que prestigiaram na mesma Avenida Paulista o ato de apoio a Bolsonaro no feriado de 7 de setembro do ano passado. 13 mil contra 32 mil do ano passado. Essa contabilidade das duas manifestações, da presença nas duas manifestações, foi feita a partir de análise de fotos aéreas por um grupo da USP, o Monitor de Debate Político, que é coordenado pelos professores Pablo Hortelado e Márcio Moreto. Esses números foram divulgados pelo Globo hoje. Então, esse é o primeiro ponto. O Bolsonaro já não enche asfalto como antes, tem mais dificuldade. E agora, em relação à motivação da manifestação, é muito cinismo, né? O Bolsonaro e os seus seguidores, eles deveriam ter desperdiçado um pedaço da sua existência ruinosa no domingo para fazer uma introspecção. Podia ser até depois de despertar, tranquilo, barriga colada ali na pia do banheiro, enquanto espalhava a pasta de dente ali nas cerdas da escova. Se eles levassem a sério uma experiência como essa, depois de bochechar e lavar o rosto, os bolsonaristas
que cultuam a memória do Clériston, o preso que morreu lá na Papuda, eles enxergariam no espelho, no instante em que erguesse ali os olhos, para pentear os cabelos, para quem ainda tem, enxergariam o reflexo cínico e deslavado da culpa. Porque quem levou os patriotas lá para a Praça dos Três Poderes, quem os estimulou àquele quebra-quebra, foram o Bolsonaro e os bolsonaristas. Então, eles têm culpa nesse cartório. Já mencionamos aqui inúmeras vezes que o questionamento à leniência do Alexandre de Moraes na análise deste caso, ele é justificável, absolutamente justificável esse questionamento, porque, de fato, havia um pedido de liberdade para um preso que tinha situação de saúde precária, com aval da Procuradoria-Geral da República. E o ministro se absteve de analisar esse pedido. Depois da morte do Clériston, já foram libertadas 8 pessoas. 8 réus aí desse quebra-quebra do 8 de janeiro já foram libertados, numa evidência de que havia leniência, negligência em relação à análise do caso do Clériston. Agora, as últimas pessoas com autoridade para questionar esta morte são o Bolsonaro e o bolsonarismo. É muito cinismo. O mote da manifestação, ou os motes da manifestação, era de defesa de direitos humanos dos presos e defesa do Estado democrático de direito. Defender direito humano de preso é algo que o Bolsonaro nunca fez. Aliás, ele disse que preso merecia ser maltratado mesmo em cadeia, porque na cadeia só tinha bandido. E defesa do Estado Democrático de Direito, essa nem se fala. Né? Então, o cinismo foi eloquente, culpados reclamando do episódio, e houve essa evidência também, Fabíola, já tinha ficado claro um pouco no 15 de novembro, no feriado de 15 de novembro, que o bolsonarismo está com dificuldade para encher o asfalto, já não enche asfalto como antigamente. Então, à medida que você convoca atos, manifestações como essa, meio sem sentido, vai ficando evidente esse calcanhar de Aquiles do Bolsonaro, esse calcanhar de vidro, essa dificuldade cada vez maior, esse poder cadente para convocação de manifestações. Dá a impressão de que os patriotas, Fabíola, eles ainda existem, estão por aí. O Lula não pode negligenciar o peso do voto conservador no Brasil. Ninguém pode negligenciar esse peso, isso já ficou muito evidente. Mas hoje parece que os patriotas estão mais preocupados em melhorar a pátria do que ficar medindo meio-fio em atos pró-Bolsonaro, Fabíola.